Fala, gente boa, tudo beleza? Carlinha Navarro na área. Para quem não me conhece, eu sou produtora cultural e eu adoro vir aqui te ajudar a fazer teus eventos culturais com tranquilidade e paz no coração. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre uma palavra mágica que se usa muito na produção. Quer dizer, que se usa muito não. Uma palavra mágica que talvez você não saiba, que a gente tem que usar muito na produção e às vezes ela fica meio escondidinha, assim, escanteada, parece uma coisa menos importante. E aí resolvi falar disso para vocês, para a gente fazer o que é contraintuitivo, né? Para a gente não fazer só realmente o que é da nossa intuição, mas a gente pensar um pouco e conseguir resultados melhores, questionando um pouco, né, o nosso comportamento. Algumas palavras do nosso cotidiano, elas podem e devem, né, ser aplicadas no nosso evento cultural. A gente precisa também aplicar o que a gente aprende na vida nos nossos eventos culturais. Uma dessas palavras é a empatia. Essa é a minha palavrinha mágica de hoje. Empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, né? De sentir o que ela está sentindo, né? De querer o que ela quer. Em resumo, a gente pode dizer que ter empatia é a gente conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, né? E por que eu estou falando disso hoje? Porque se você se colocar no lugar da outra pessoa, você vai conseguir projetar como você gostaria que você fosse tratado, né? Ou como você gostaria que aquela situação transcorresse para você. E aí você vai ter um comportamento mais humano, mais adequado. E ter esse tipo de comportamento, quando você está produzindo um evento cultural, esse pode ser um grande segredo para você ter uma equipe unida, uma equipe que está sempre com você, uma equipe que vai trabalhar com você durante anos, né? E ainda vai te dar grandes resultados. Para você ter uma equipe de produção e seus fornecedores ao seu lado, eles têm que ser tratados de forma respeitosa, de forma humana. E sabe por quê? Porque você também gostaria de ser tratado assim. Então é por isso que você tem que tratar assim as pessoas, não só na produção, claro, você deve tratar assim as pessoas em todos os momentos. Mas é importante a gente lembrar que no nosso momento de trabalho, a gente também precisa exercitar a empatia. Logo no começo da minha carreira, as pessoas diziam que eu não ia dar certo como produtora porque eu falava baixo, porque eu tratava as pessoas bem. E porque como eu comecei há muito tempo, né, 20 anos atrás, as pessoas diziam assim, não, um produtor ele tem que gritar com as pessoas, ele tem que ser aquela pessoa que bota o outro no lugar dele, sabe como é? Pronto, então. E eu não conseguia fazer isso, eu disse, se eu tiver que dar certo, vai ser desse meu jeito mesmo, falando baixo, pedindo por favor, agradecendo, porque eu só sei ser desse jeito. E aí eu entendi que, na verdade, esse era um trunfo que eu tinha na mão, porque a forma como eu tratava as pessoas era diferente da forma como o mercado tratava as pessoas, né? E hoje já é bem diferente, né? 20 anos depois, tudo mudou e hoje a gente vê muito mais gentileza no ambiente da produção cultural. E eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? Porque é importante a gente lembrar que do outro lado tem uma pessoa, do outro lado dessa relação de produção, tem uma pessoa que é tão pessoa quanto você, né? Que é de carne e de osso, que come, que dorme, que respira, que tem sentimento, né? Assim como você tem. E eu tô falando, gente, não só dos nossos subordinados, digamos assim. Eu tô falando dos contratantes e tô falando dos contratados, né? Às vezes a gente contrata as pessoas e esquece que eles precisam ter banheiro para usar, que eles precisam ter comida, porque vão passar muito tempo ali. E às vezes a gente está sendo contratado por alguém e a gente esquece que essa pessoa não é uma máquina, que a gente pode conversar com ela, a gente pode tirar dúvidas com ela, a gente pode conversar com ela sem que isso seja um problema, sem que isso seja uma questão. Entendeu? Então é importante a gente lembrar que nessa relação de produção, quando a gente está trabalhando com produção cultural, a gente tem pessoas de um lado e pessoas do outro. E pessoas precisam ser tratadas como pessoas. E para isso é importante você se colocar no lugar delas, para você tratá-las da melhor forma possível. Essa pessoa, a gente tem que lembrar que ela também fica ansiosa, que ela também fica triste, fica preocupada, né? E o que você quer é deixar sempre ela num ambiente confortável, num ambiente de bem-estar.
Lembrando que eu estou falando de contratantes e contratados. Eu quero deixar o meu contratado num ambiente de conforto e de bem-estar e quero deixar o meu contratante num ambiente de conforto e bem-estar também. Há um tempo atrás me fizeram a seguinte pergunta: o que o produtor faz quando o grupo de artistas não age como um coletivo? Né? E aí eu resolvi falar um pouco dessa relação entre artistas, técnicos e produtores. A primeira coisa que me ocorre é que o ideal é a gente tentar nivelar a expectativa de quem está no barco com a gente, né? E para eu fazer isso com os meus fornecedores, por exemplo, é fácil. Eu digo para ele, eu quero tal coisa, eu digo quanto custa, ele me diz quanto custa, né? Eu falo quando que é para ele entregar, eu falo quando é que eu vou fazer o pagamento, como é que eu vou fazer o pagamento e pronto, fica tudo certo, né? Ele sabe que pode esperar de mim o pagamento naquela data e eu espero dele naquela data a entrega, né? Entrega daquele serviço e fica tudo certo. Mas quando eu estou lidando com artistas, não é tão simples assim, né? Depende. Se a gente olhar de forma mais pragmática, pode ser simples também. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Quando eu estou planejando, por exemplo, um festival como o São João Sinfônico, eu tenho muito cuidado em deixar claro para os artistas qual é a participação deles no festival. Digo até a quantidade de música que eles vão cantar, né? Porque tem gente que quer cantar mais, tem gente que quer cantar menos, né? Fica tudo bem acertado. E eu sempre mando uma mensagem assim, escrito, dando um passa-régua no acertado, sabe como é? Então, tipo, eu mando uma mensagem dizendo assim, beleza, olha, nossa conversa, então ficou certo que você vai cantar no dia tal, vai cantar tantas músicas com a orquestra, você vai preparar, para preparar isso você vai ter que ensaiar tantas vezes, o valor do cachê vai ser tanto, você vai receber de tal forma, tudo certo assim? Porque eu quero deixar todas as informações resumidas num lugar só e deixar registrado em algum lugar. Às vezes a gente dá uma ligada, conversa, às vezes já é seu brother e tal, você conversa com essa pessoa e essas palavras se perdem no vento. E depois, mais tarde, a gente pode esquecer o que a gente combinou, né? Às vezes não é maldade da gente, às vezes a gente esquece o que a gente combinou. E se a gente esquece o que combinou, pode ser que dê alguma treta lá na frente. Deixa escrito, só para deixar registrado aqui, o que a gente combinou foi isso aqui. Beleza? Concorda? É isso mesmo? Porque às vezes também a gente tem um entendimento diferente, né? Então, deixando por escrito fica mais fácil de entender. E aí, dessa forma, eu estou encurtando o caminho para a minha tranquilidade. E é claro que a gente pode ter mudanças no caminho sim, mas o básico vai se manter, né? Com certeza. E cada mudança que for aparecendo, eu vou comunicando também, vou combinando, vou confirmando e vou deixando registrado uma mudança ou outra que apareça no caminho, certo? Falando um pouco de pagamentos, que eu sei que essa pergunta sempre surge quando a gente está falando de relação, né? Tem uma frase que rege a minha vida no que diz respeito a pagamentos. O acertado não sai caro para ninguém. E uma das coisas importantes que a gente, às vezes, acaba esquecendo de informar, além do valor, claro, é a forma de pagamento. É importante dizer se você vai precisar de nota fiscal, se vai precisar de prazo, né? Em muitos projetos, a gente se apresenta primeiro para receber depois, por exemplo, né? E aí eu combino com as pessoas que estão trabalhando comigo nesse projeto para pagar quando eu receber. E eu deixo claro assim mesmo, né? Eu digo dessa forma mesmo. Eu digo, eu vou te pagar quando eu receber a grana do projeto, não tem previsão para entrar, ou então tem previsão para entrar nesse mês, ou então, tá entendendo? Eu digo exatamente o que está acontecendo, né? E aí, dessa forma, se a pessoa não puder esperar, de repente ela não pode esperar por esse pagamento, né? E aí ela tem, inclusive, o direito de escolher que não vai participar do projeto. E isso é justo, né? Eu gostaria que fizessem isso comigo, né? Quando eu sou contratada, eu gostaria que me dissessem quando é que eu vou receber, que deixasse claro, bem certinho como é que vai ser, né? Já passou pela sua cabeça que a pessoa não é obrigada a participar do seu projeto? Pois é. Então, mas se ela topar, ela vai saber que ela vai ter que esperar o pagamento para poder receber o cachê dela, certo? O acertado não sai caro para ninguém. Essa é uma frase incrível, maravilhosa. Quando a gente deixa combinado, a gente deixa combinado. Então, quando eu combino, significa que tá bom para os dois, né? Tá bom para mim e para quem tá do outro lado da mesa.
E eu tô falando isso porque se você vai fazer produção de um evento cultural, a palavra empatia pode ser o segredo do seu sucesso. Deixar as pessoas que participam do seu projeto, do seu evento cultural, alheias aos acontecimentos, mesmo que esteja tentando protegê-las, pode afastá-las, certo? As palavras que caminham lado a lado são empatia e transparência. Porque, na verdade, quando você está num evento, num projeto, você gostaria de saber o que está acontecendo, né? Principalmente quando o que está acontecendo vai influenciar diretamente o seu trabalho, o seu pagamento, o seu recebimento, né? Então, as pessoas precisam entender que a gente está jogando no mesmo time, né? E às vezes a gente fica tentando proteger essas pessoas, escondendo algumas coisas, né? E ocultando algumas informações, né? E isso acaba sendo ruim para a relação de vocês, né? Porque empatia e transparência caminham lado a lado, né? Por exemplo, pode ter uma questão de produção que você não está colocando para o elenco, né? Para que eles não fiquem preocupados. E pode ser que algum artista tenha a solução para aquele problema, né? E aí eu não estou falando que você vai dividir todos os seus problemas com o seu elenco inteiro. Mas o ideal é que você tenha uma pessoa entre os artistas com quem você possa trocar uma ideia, né? Tipo um conselheiro. Assim, quando acontecer algum entrave de produção que interfira diretamente no funcionamento artístico do seu evento, você vai poder se aconselhar com essa pessoa e vai poder até colocar para o grupo de uma forma mais planejada, pensada, né? Os motivos desse entrave, né? Por que as coisas estão atrasando, por que o projeto deu uma parada. Aí, por isso que é importante a gente ter junto da gente alguém que está também envolvido com a parte artística, porque até a forma como você vai colocar isso para as pessoas, para deixar essas pessoas seguras, vai ser importante, né? Se você estivesse do outro lado, você gostaria de saber o que está acontecendo, né? Então, faz esse exercício de se colocar sempre no lugar da outra pessoa. E uma coisa que a experiência da produção cultural me ensinou foi que a transparência salva todo esse processo. E aí você pode me dizer assim, mas Carlinha, eu me sinto inseguro de mostrar meus problemas, os problemas que eu estou enfrentando, né? Eu fico com aquela sensação que eu estou demonstrando para as pessoas que eu não sei resolver os problemas, sabe como é, né? Bem, você sabe resolver os problemas. Tem solução que não está nas mãos da gente, né? E é sobre isso que a gente está falando aqui. E se você realmente não souber o que fazer, as pessoas vão entender que você está aprendendo e precisa de ajuda para isso. E isso é honesto, isso é transparente, né? Isso não é ruim, né? Em vários momentos você dizer assim, eu não sei, me ajuda, isso vai te ajudar a caminhar mais para frente. Significa dizer que a partir dali você vai saber, porque alguém vai te explicar, alguém vai te ensinar aquilo, né? E esse medo de ser julgado é um sentimento paralisante, a gente fica parado quando isso acontece. Então, corre desse medinho, tá? Tenta escapar disso. E tem um detalhe importante. Quem tem medo de ser julgado, normalmente, é porque costuma julgar muito. Então, o melhor exercício a fazer é parar de julgar os outros e tentar se colocar no lugar das outras pessoas. Se você pensa que esconder os problemas da sua equipe e do seu elenco vai proteger a sua imagem de sabe tudo, você está indo por um caminho perigoso, um caminho com umas mentirinhas aí, né? Os problemas, eles são inerentes à nossa profissão. Vai acontecer, eles aparecem sem depender de nós, certo? E em muitos momentos eles interferem diretamente no processo e até param a produção do nosso evento cultural. Quando você estiver fazendo um evento, seja sempre transparente com a sua equipe. Não negue informação para as pessoas. Eles são seus maiores aliados porque eles querem o mesmo que você quer. Querem fazer um evento incrível, lindo, funcionando perfeitamente. Quando você trata a sua equipe com respeito e transparência, você passa a ter parceiros que certamente vão aderir ainda mais ao projeto por entender que são parte importante desse processo, né? Se um músico pergunta pelo cachê que você ainda não recebeu, isso não pode ser uma coisa ruim e nem pode te machucar, né? Se coloca no lugar dele. Se fosse você esperando esse dinheiro, você gostaria de ter uma previsão de quando é que você vai receber? Você gostaria de saber por que não saiu ainda? Gostaria, né?
Empatia é a palavra-chave. Se coloca no lugar da outra pessoa e aí você vai ter um coração mais leve. E você vai ter atitudes mais leves com as pessoas. E isso, ao contrário do que muita gente imagina, torna a equipe mais unida e a sua imagem fica mais fortalecida, porque eles terão sempre certeza que você está falando a verdade, né? E não tem intenção de enrolar ninguém. Rock tá dando boa tarde aqui, boa tarde, Rock, saudade. Eu tô meio farrapeira aqui com esses momentos conteúdos agora, porque a vida deu uma turbinada e eu precisei reestruturar os meus horários, mas se preocupem não, que eu já tô pegando o embalo de novo, daqui a pouco eu tô com as minhas lives bombando aqui de novo. Então, só voltando pro lugar, ao invés de julgar as pessoas, tente fazer o exercício contrário. Comece a tentar se colocar no lugar delas, olhar para a realidade de cada um. Exercite a empatia e o seu medo de ser julgado vai diminuir muito. E quando você estiver fazendo seu evento cultural, lembre-se que quem está do outro lado da mesa, quem está tratando com você, quem está conversando com você, é gente de carne e osso que tem medo, que tem insegurança, que tem ansiedade, igualzinho a você. Então, na hora que alguém te perguntar, cadê meu cachê? Aí você vai dizer exatamente cadê o cachê dele. Ah, olha, eu já entreguei toda a documentação, já cobrei da instituição que vai pagar a gente, mas eles não têm uma previsão para me dar. E eu estou esperando tanto quanto você, mas bote fé. E uma frase que eu digo sempre, quando alguém me pergunta sobre pagamento é, pode ficar à vontade para perguntar. Pode perguntar pelo seu cachê. E se eu tiver mais informação, eu vou ter prazer em lhe passar. Porque com isso a pessoa entende que você não está negando uma informação. Você só, infelizmente, ainda não tem essa informação. Né? E ela não está te importunando, te perguntando. Porque às vezes, já acontece muito, principalmente nessa área de produção. Às vezes você liga para perguntar sobre o seu pagamento e a pessoa que está te devendo te trata mal. Parece que quem está devendo é você. Né? E não pode. Quando a pessoa está esperando pelo pagamento dela, é importante que ela seja bem tratada. Afinal de contas, ela está sendo gentil com você. Está aguardando, tudo bem que foi o combinado, né? Mas é importante que vocês entendam que vocês estão no mesmo barco. Então, imagine se fosse você perguntando pelo seu dinheiro. Você gostaria de ser maltratado? Não, né? Então, se alguém está perguntando por você, ou se alguém está perguntando para você pelo dinheiro dele, você responde com gentileza e diz exatamente o que está acontecendo. É isso, gente. Empatia é a palavra-chave na produção. Eu estou falando aqui de pagamento, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Nessa relação entre contratantes e contratados, é muito importante que você consiga se colocar no lugar da outra pessoa para que você tenha uma equipe mais unida, né? Para que você tenha uma equipe mais duradoura também, para que vocês façam muitas coisas juntos, né? Durante muito tempo, como eu tenho tantos fornecedores que trabalham comigo há tanto tempo, e que eu adoro eles, porque a gente se trata bem, porque a gente se trata feito gente, né? Beijo pra vocês e eu apareço aqui a qualquer momento. Tchau, tchau.